Meus irmãos, nós estamos num tempo, na campanha Mais Um para Cristo, e às quartas-feiras nós estamos nos dedicando a estudos específicos a respeito do trabalho evangelístico da igreja. Em um tempo anterior, nós conversamos sobre como evangelizar determinados segmentos com os quais nós lidamos, nos relacionamos. Já desde semana passada, nós iniciamos um estudo sobre Atos dos Apóstolos, buscando em Atos dos Apóstolos algumas características da igreja evangelizadora. E a mim, por favor, Daniel, coloca o primeiro slide, por gentileza, querido. Obrigado, tá? A mim coube trabalhar com os irmãos hoje à noite sobre esse tema. Uma igreja evangelizadora é uma igreja firmada na palavra de Deus. Eu descobri essa foto aí, até acho que nem existe mais isso, num blog antigo, acho que foi o culto do lançamento da Pedra Fundamental, alguma coisa nesse sentido, em 21 de outubro de 1973. Procede, Roberto? É isso mesmo? 21 de outubro, ali está o saudoso pastor Valdir, foi meu pastor quando eu fui adolescente, lá na PIB de Alcântara. Tempo bom, e ali é o terreno, aqui onde nós estamos, é o terreno, ali atrás, barranco e tal. Então eu achei interessante colocar essa foto. Os irmãos já conhecem bem, até porque ela está no site da igreja também, para a gente ter a certeza de que essa igreja chegou onde chegou, porque ela evangelizou, firmada na palavra de Deus. Então vamos ler o texto que nos foi proposto, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ler do verso 37 até o verso 42, e nós vamos conversar um pouquinho sobre essa experiência da igreja no momento de uma festa muito grande, talvez a maior de todas as três grandes festas do povo de Deus, que é a festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo chega até a igreja lá em Jerusalém, e há algumas questões que acontecem ali. Pedro então discursa e a gente tem algumas informações muito preciosas aqui para a gente trabalhar. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 37 ao 42, a minha tradução está assim: Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a ele quase 3.000 pessoas. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Vamos orar nesse tempo. Senhor, a palavra foi lida, nós estamos diante do Senhor para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos ensinar esta noite. Ajuda-nos por misericórdia em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, essa porção que nós acabamos de ler é resultado de um fenômeno que acontece em Jerusalém, na festa de Pentecostes, e a gente está trabalhando aqui um evento que provavelmente aconteceu aproximadamente no ano 30 da era cristã. O texto foi escrito, o livro foi escrito aproximadamente no ano 70. Mas a narrativa do capítulo 2, que é a narrativa da festa do Pentecostes, quando chega o Espírito Santo, aconteceu ali por volta do ano 30 da era cristã. O fato
é o seguinte: a igreja se reúne em oração. Por quê? Porque anteriormente, quando Jesus está no Monte das Oliveiras, dando as últimas instruções, né, aos seus seguidores, ele diz para os seus seguidores: vocês já ouviram tudo que tinham que ouvir, já viram tudo que tinham que ver, inclusive a minha morte e ressurreição, estão me vendo aqui, né? Agora vocês vão pregar no Evangelho, vocês vão ensinar a minha palavra, vocês vão fazer discípulos, começando em Jerusalém e caminhando até os confins da terra. Mas antes, vocês precisam estar em condição de assumir essa responsabilidade, porque essa é uma responsabilidade com consequências. Então vocês vão ficar em Jerusalém, vão estar em oração e vão esperar a chegada do Espírito Santo, a promessa do Pai, aquela que eu informei para vocês. Vocês vão para lá e vão ficar lá. E eles foram, chegaram lá, se reuniram, não necessariamente no dia da festa, mas antes, e chegou o momento da festa, eles estavam lá reunidos também. Participaram da festa da forma como podiam participar, obviamente, porque eles estavam focados na oração, aguardando realmente o que iria acontecer, e até aquele momento eles não sabiam exatamente o que iria acontecer. Sabia que Deus ia, de alguma forma, dar a condição deles pregarem o Evangelho. Foi quando, então, o Espírito Santo vem sobre eles de uma forma muito especial, muito especial. Há uma simbologia muito bonita aqui no capítulo 2, com relação à chegada do Espírito Santo. Algumas discussões de alguns movimentos, né, protestantes vão trabalhar de uma forma, mas nós, e não é porque somos batistas, não, nós que lemos, estudamos, pesquisamos, de certa forma nos aprofundamos no evento narrado no texto, nós entendemos que o Espírito Santo, ele pode ser simbolizado de várias formas. Pomba, água, óleo, até mesmo fogo, obviamente, né? Mas nesse caso específico, o Espírito Santo vem com uma característica muito interessante. Alguma coisa meio que parecido com línguas, e essas línguas eram flamejantes. Repousam sobre eles e eles ficam cheios do Espírito Santo. Aqui a gente já tem uma questão muito curiosa, porque a pergunta que a gente faria para a comunidade, a pergunta que a gente faria para a igreja, não, se o Espírito Santo pode ser simbolizado de várias formas, por que especificamente nesse contexto, nesse evento, nesse momento, ele veio com semelhança de línguas flamejantes, repousa sobre eles e eles começam a falar? A resposta é muito simples, porque o que nós temos aqui é o impulsionar da igreja para a evangelização. O símbolo, ele tem que ser coerente. Ele tem que ser coerente com a missão. Ele não pode ser incoerente com a missão. Se a missão da igreja é falar, então o símbolo tem que ser alguma coisa que indique a falação. Não pode ser água, não pode ser vento. Tem que ser alguma coisa que vá mostrar como que a fala acontece. E como é que a fala acontece? Ela acontece porque você tem o órgão falador, constituído dos lábios, dente e língua. Sem língua ninguém fala. Sem língua ninguém fala. E aí eles começam a falar de fato, impulsionados pelo Espírito Santo. O texto original, o texto grego, traz uma construção muito interessante. Muito interessante. O texto original mostra para a gente que eles não tinham controle sobre a língua deles. Eles não estavam falando porque queriam falar. O Espírito Santo desce sobre eles, toma a língua deles e começa a falar através do órgão fonador. Eles não têm controle sobre a língua. Eles não podem parar de falar porque eles não conseguem. Se a gente olhar para o texto e entender que eles estão falando o que querem falar, você acaba com o milagre. Você destrói o milagre. Você acaba com o fenômeno.
uma das questões peculiares do fenômeno é o fato de que eles não podiam parar de falar, porque eles não estavam falando, era o Espírito Santo usando a boca deles, de uma forma muito poderosa. E isso é tão necessário e tão importante de ser compreendido, que apenas um fenômeno ocasionado pelo Espírito Santo foi capaz de fazer todo aquele grupo de etnias, né, de pessoas de vários povos, tribos, línguas e nações entenderem. Senão ninguém ia conseguir entender. Se eles estivessem falando porque queriam falar, ninguém ia entender. Porque muito provavelmente eles iriam falar em aramaico, talvez num grego koiné, um grego simples, um grego popular, ou até mesmo hebraico. Mas ali você tinha gente de várias nacionalidades, né? Várias etnias, vários linguajares e tal. Então, a ideia é apenas um evento sobrenatural é capaz de construir uma comunicação sobrenatural e tornar sobrenaturalmente compreensível a comunicação. E a coisa é tão interessante, que alguém se levanta lá no meio do povo, mesmo entendendo o que eles estavam falando, e diz, poxa, mas alguém aí não está sóbrio, não está sóbrio. Então a gente já tem o início da igreja, o início missionário da igreja, o início evangelizador da igreja, centrado numa atividade evangelística, numa atividade de informação do Evangelho de Jesus Cristo. Pedro, então, se levanta para arrumar a coisa, né? Porque eles estavam dizendo, olha, está tudo bem, a gente está entendendo, mas está todo mundo falando ao mesmo tempo. O que está acontecendo aí? Que fenômeno é esse? Que coisa espetacular é essa que vocês estão, né, mostrando para a gente aí, que é muito mais espetacular do que toda festa? E aí Pedro prega. Começa pelo Antigo Testamento e chega até Jesus. E o resultado é exatamente esse que a gente acabou de ler, no verso 37. Ao ouvirem, então, a pregação de Pedro, toda a explicação de Pedro, tudo o que realmente foi comunicado, a partir do evento e da necessidade de compreender aquele evento, eles fazem a pergunta que todas as pessoas que ouvem a pregação do Evangelho deveriam fazer. O que faremos? O que faremos? Esse negócio é muito sério. Alcançou o nosso coração. O que faremos? Mas isso só é possível, irmãos, se o discurso for um discurso centrado na palavra. Se a fala for a fala da palavra. Quando a gente vai para o Mateus 28, lá no finalzinho, não? A gente ouve Jesus falar uma coisa muito importante. Vocês vão a todas as nações, vocês vão ensinar as pessoas, vão torná-las meus discípulos, mas o que vocês vão ensinar para elas foi o que eu ensinei para vocês, não aquilo que vocês estão entendendo que eu ensinei. O modelo neotestamentário, o modelo bíblico de discipulado é o modelo das escolas gregas. É o modelo das escolas gregas. Pelo menos das escolas gregas sérias, né? Mas as escolas gregas eram sérias. No período clássico da filosofia, a gente está falando de Sócrates, Platão, Aristóteles, um pouco antes, um pouco depois. Que modelo é esse? É um modelo da relação diária do discípulo com o mestre. O discípulo morava na escola. Ele almoçava com o mestre, jantava com o mestre, tomava café com o mestre. Ele se internava na escola. E a relação era tão significativa que muitas das vezes, quando o discípulo se tornava mestre, a fala dele se confundia com a fala do mestre dele. Nós temos, né, Daniel faz filosofia na UF, ele pode explicar isso melhor para os irmãos um dia. Nós temos um exemplo claro num dos maiores filósofos da história da filosofia clássica, que é Sócrates. Sócrates teve como discípulo Platão. Até hoje se discute se as falas de Platão a respeito de Sócrates realmente foi Sócrates que falou ou se foi Platão que falou. A relação entre os dois se tornou tão significativa que os estudiosos
não sabem definir quando é Sócrates que está falando ou quando é Platão que está falando. E vai por aí afora. Exatamente essa busca de semelhança, essa busca de identidade, é que Jesus está ensinando no Mateus 28. Que vocês sejam iguais a mim e que eles sejam iguais a vocês, porque vocês são iguais a mim. E que todos vocês se tornem iguais a mim. Mas isso só é possível pela comunicação da palavra, porque a palavra é o único elemento suficientemente poderoso para formar o caráter de Cristo na vida da pessoa. Qualquer outra palavra não forma o caráter de Cristo na vida de ninguém. Eu falar sobre o que o Cristo, né, falou, interpretando a palavra do Cristo, não torna ninguém semelhante ao Cristo. Mas quando a palavra do Cristo está na minha boca, e quando eu digo ame o seu inimigo, porque o Cristo diz ame o seu inimigo, e se eu sou igual a Cristo, meu discurso se torna uma verdade. Eu não apenas falo, eu vivo. Que é o que acontece com os irmãos que caem lá em Antioquia, da perseguição que acontece em Jerusalém. Quando a coisa fica complicada em Jerusalém, Saulo entra na história e sai correndo para lá, correndo para cá, joga a gente para lá, vai para Damasco, vai para não sei para onde, caiu um grupo de pessoas em Antioquia. Jerusalém está aqui, Antioquia está lá em cima. E aí chega um determinado momento que de tantos discípulos de Jesus que estavam em Antioquia falarem de Jesus e viverem como Jesus vivia, porque a fala deles era uma fala com base no exercício prático do discurso, o povo de Antioquia começa a olhar para eles e falar: vocês são cristãos. E aí, o que hoje a gente bate no peito, né, e sente o orgulho de dizer eu sou cristão, era um apelido. Era um apelido. Vocês são pequenos cristos, são cristinhos. O que vocês falam sobre ele e o que vocês vivem informando o que eles falam torna verdadeiro o mestre de vocês. A gente chama isso de conhecer o mestre pelo discípulo. Porque o povo de Antioquia nunca viu Jesus na vida. Nunca viu, não sabia a cor dos olhos dele. Mas viram as pessoas que ouviram a mensagem do Cristo e que estavam pregando a mensagem do Cristo. Então, fundamentalmente, irmãos, o que a gente precisa entender é que a igreja, a evangelização da igreja só será eficaz se ela for uma evangelização cristocêntrica, uma evangelização sustentada, fundamentada, firmada na palavra de Deus. E não um discurso vazio de compreensão do que a palavra diz. Eu entendo, eu compreendo. Não, eu não entendo, eu não compreendo. O Cristo falou isso. Uma das coisas que eu acho mais bonitas no Antigo Testamento é a figura do profeta. A palavra do profeta era uma palavra que tinha autoridade. Tinha autoridade, tinha poder. Alguns reis tremiam na frente do profeta. Por quê? Porque a profecia se dava na terceira pessoa. Assim diz o Senhor. Não sou eu que estou falando. E se o Senhor falou, meu amigo, sai de baixo. Sai da frente. Assim diz o Senhor. O Senhor me mandou falar isso para você. Foi o Senhor que falou. Ele mandou te falar isso. A gente tem um problema aí, uma discussão teológica louca, não vai chegar a lugar nenhum, com relação à questão do dom profético no Novo Testamento, se é ou não é na primeira pessoa. Isso não importa para a gente no momento, é uma discussão que não leva a nada, né? Nem nos seminários eu curto esse tipo de discussão, porque não vai levar absolutamente nada. Mas, quando o profeta veterotestamentário dizia assim diz o Senhor, todo mundo tremia. Todo mundo tremia. Porque o que o Senhor falou ia acontecer. O Senhor mandou o profeta falar com Davi: vou tirar o seu filho. Não adiantou, meu amigo. Chora, faz jejum, vira a noite acordado, rola para lá, rola para cá, grita, pede perdão. O Senhor falou que vai tirar o seu filho. Tirou. Tirou. Então, a coisa tem que estar centrada na palavra. Tem que estar centrado na palavra. Agora eu vou ver se eu consigo passar esse negócio aqui. Eu acho que é aqui, né?
Consegui. Tem que estar centrado na palavra. E aí, a gente tem aqui o segundo slide. O segundo slide fala que o resultado do discurso de Pedro, um discurso centrado na palavra de Jesus, foi a conversão. Olha o que a gente tem ali, irmãos, conversão, verso 37. Ao ouvirem isso, o que faremos? O que faremos? E aí Pedro dá a orientação para eles. Conversão. A gente está definindo a conversão ali, dizendo que a conversão, ela vem com a pregação da palavra de Deus. Fora isso, você tem convenção, convencimento, compreensão, amizade, mas não conversão. A conversão vem com a palavra de Deus. É a palavra de Deus comunicada de forma inteligente que torna possível a compreensão do plano da salvação, o arrependimento dos pecados e a conversão. Dá uma lida depois no sermão de Pedro e você vai ver a ordem lógica da construção do argumento. Ele começa lá atrás e vem pontuando até chegar onde ele queria chegar, que é apresentar Jesus como o Salvador do mundo. Muitas das vezes, irmãos, nós perdemos a condição de levar uma pessoa a Cristo, porque a nossa forma de falar, uma forma de falar do Evangelho, de apresentar o plano do Evangelho é truncada. Às vezes acontece isso até no púlpito mesmo. Uma das grandes preocupações que eu tenho falado sempre com quem prega, olha para a comunidade, eu tenho essa preocupação comigo também, e tenta entender, que a expressão fala, se as pessoas não estão entendendo o que você está falando. Porque se elas não entenderem o que você está falando, não tem comunicação. Se não tem comunicação, não tem construção. A gente apenas cumpriu alguns passos de tempo e foi embora para casa. Eu tenho um amigo, Zial Machado, vocês devem conhecer provavelmente, lá em São Paulo. Ele falou uma coisa uma vez muito interessante para mim. Eduardo, quando eu estou pregando, eu olho para a pessoa mais simples da igreja. Eu olho para o rosto dela. Porque é no rosto dela que eu vou entender se está havendo compreensão ou não. Uma igreja japonesa, com empresários e tudo, intelectuais, mas ele olha para a pessoa mais simples, mais humilde. Se ela está entendendo, está todo mundo entendendo. O contrário não funcionaria. Então, a ideia é informar inteligentemente, irmãos, a mensagem da salvação. A gente não precisa sair correndo para pregar o Evangelho, desesperadamente para pregar o Evangelho, porque as pessoas vão para o inferno, né? Senão as pessoas vão se perder. E eu tenho essa obsessão pela responsabilidade, prejudica a evolução da pregação do Evangelho. Você não precisa ser mais responsável do que você já é responsável. Tenha paciência e pregue a mensagem de forma que as pessoas possam entender. E em entendendo a palavra de Deus, elas vão se converter. A conversão é um giro, irmãos, de 180 graus na vida de uma pessoa. É virar completamente a vida de alguém do pecado para Cristo e para a salvação, da adoração de ídolos para a adoração a Deus, da autojustificação para a justificação de Cristo, do governo do eu para o governo de Cristo. Isso é conversão, é mudar a direção da vida, é mudar completamente a direção da vida. E a pessoa só vai fazer isso se ela conseguir compreender a mensagem. Senão ela vai dizer bacana, bonito, como a gente muitas vezes escuta, né? Que coisa bonita,
Que música bonita, que palavra boa. Eu vou confessar uma coisa para os irmãos aqui, com toda sinceridade. Eu sei que isso vai ficar gravado, né? E vai lá para o site da igreja. Mas, sinceramente, irmãos, eu não gosto de elogios. Eu não gosto. Quando alguém diz para mim assim, que palavra boa, eu fico preocupada. Porque a palavra não tem que ser boa, ela tem que ser eficaz. Ela não tem que ser agradável, ela tem que mudar a vida. Ela tem que mudar a direção da pessoa. Muitas das vezes a igreja ajuda a gente a cometer o pecado do orgulho, da vaidade. Palavra boa, bonita, inteligente. Não? A gente fica meio preocupado com isso. A palavra tem que gerar resultados. E resultado chamado conversão. Isso é que importa para Cristo, importa para a gente que está pregando a mensagem do Evangelho. Então, conversão é isso. Porque se a pessoa está ouvindo a palavra, gostando da palavra, mas ela não mudou de vida, ela não está convertida. Aí a gente precisa dar uma olhada na palavra que a gente está dando. Ou na forma como a gente está apresentando a palavra. Meus irmãos, quando a gente fala de conversão, a gente entende que a conversão, ela se constrói a partir desses dois elementos que os irmãos estão vendo ali, de vermelho, que é o arrependimento e a fé. Sem arrependimento e fé não tem conversão. E sem palavra, sem evangelização centrada na palavra de Deus, não tem absolutamente nada disso. Não tem nada disso. Benção, hein? Daqui a pouco passa. Vamos ver o que é arrependimento. O arrependimento é uma sincera e completa mudança da forma de pensar, envolvendo um sentimento de culpa e desamparo, a compreensão da necessidade de Deus, um forte desejo de ser liberto e salvo do pecado, seguido do abandono voluntário dele, ou seja, abandono do pecado. Isso é arrependimento. É um pesar, eu não quero mais. Eu vou mudar, e muda de fato. Lágrimas, irmãos, lágrimas nem sempre, necessariamente, é sinônimo de arrependimento. Pedro é enfático aqui, quando eles perguntam o que faremos. Pedro não diz, vai para casa descansar. Pedro diz, arrependei-vos. Arrependei-vos. Meus irmãos, essa é uma palavra que parte do princípio da compreensão que Pedro tinha da realidade dos seus ouvintes. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós anunciamos a mensagem de Cristo, nós devemos fazer isto com base na compreensão da realidade de quem está me ouvindo. Ele está perdido. Ele está perdido nos seus pecados. Ele é escravo do pecado. Se eu não tiver essa compreensão, eu não consigo sequer ter a ideia da importância do arrependimento. Consequentemente, eu não consigo ter a ideia da importância da conversão. A mensagem do Evangelho, centrada na palavra de Deus, não é um discurso, uma retórica bonita. Eu confesso aos irmãos que eu parei de ir a determinados eventos, fui muito. Congresso disso, congresso daquilo, seminário disso, seminário daquilo, porque eu cheguei à conclusão de que não tinha resultado nenhum aquele negócio. Era uma promoção de vaidade absurda. E um custo, às vezes, além do que a igreja tinha condição de pagar. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, pastor, vamos trazer fulano aqui, vamos trazer, para quê? Vai resultar em quê? O que a gente vai ganhar com isso? Talvez a minha cabeça de administrador durante muitos anos seja muito cruel. E durante muitos anos eu trabalhei com resultado. Se não tiver resultado, não é satisfatório. Para que
sai daqui, vai para São Paulo, vai para não sei aonde fazer, né, acompanhar congresso disso, para quê? Para ouvir fulano, beltrano, internacional e tal. Conheço um rapaz que uma vez saiu daqui, numa caravana, foi para São Paulo assistir um congresso de avivamento espiritual com um camarada chamado Benny Hinn. Um camarada que passava o paletó, todo mundo caía. Viajou horas e horas e horas. Dormiu mal, comeu mal, chegou lá, caiu também. Voltou feliz da vida. Hoje está na imoralidade. Assumiu a homossexualidade. Para quê? Se eu não tiver plena consciência do estado do indivíduo que está me ouvindo, eu não vou conseguir entender o significado do arrependimento. E aí o coração não vai arder. Vai ser apenas um discurso, uma conversa, um blá blá blá, um bate-papo, alguma coisa desse sentido, que não vai levar a nada. A mensagem precisa ter essa relação de compreensão da realidade de quem está ouvindo. Está perdido. O camarada é viciado, está perdido. Ele está em pecado. Isso é sério. Então, quando Pedro fala arrependei-vos, ele está falando para uma quantidade de gente que estava numa festa religiosa, mas completamente distante de Deus. Totalmente distante de Deus. E ele chega taxativamente e vocês têm que se arrepender. E aí eu me lembro, quando João Batista, não o nosso, mas o da Bíblia, não, estava pregando no Jordão e a turma chega, né, uns fariseus chegam, uns religiosos chegam para se batizar, talvez, né, buscando algum tipo de promoção, porque religião é uma coisa que promove, né, dá status. É impressionante isso. Não? Pregador internacional e não sei mais o que. Uma vez eu participei de um evento que o pregador falou, olha, só vou por R$2.000, mas avião, primeira classe, hotel e tal e tal. Veio, pregou 2 horas e foi embora. Quando João Batista estava pregando lá no Jordão, os fariseus chegam, deixa a gente se batizar, João. Tá bom. João diz para eles, na versão do Almeida, né? Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Bonitas palavras, né? Bonita, retórica. Aí eu fui ler esse texto da tradução na linguagem de hoje. A tradução na linguagem de hoje, que é uma paráfrase, né, muito interessante. A tradução na linguagem de hoje está assim, hipócritas. Façam coisas que mostrem para todo mundo que vocês estão arrependidos. Olha que coisa interessante. Que coisa interessante. O arrependimento, para ser de fato arrependimento, tem que gerar visibilidade. Tem que produzir coisas que as pessoas vão olhar e vão dizer, não, ele se arrependeu mesmo. Ele é uma outra pessoa. Quem te viu e quem te vê. Ah, meus irmãos, numa oportunidade, eu acho que agora eu já posso fazer isso, eu vou trazer uma carta que eu recebi quando eu trabalhei no presídio ali da Alameda, numa missão chamada Grão de Mostarda. Uma carta que eu recebi, teve que sair escondida comigo, de um presidiário, que agora ele já deve estar solto há muito tempo, não sei se a gente vai conseguir torná-la pública, né? Mas conversando com aquele rapaz, olhando para ele, sentado com ele dentro do presídio, conversando com ele, garoto novo, 35, 36 anos, porte bonito, um rapaz bonito, pastor, eu já matei, eu já roubei, eu já estuprei, eu já violentei, já fiz o que você puder imaginar e muito mais. Eu perdi a conta de quantas pessoas eu já matei. Meu processo aqui vai virar perpétuo. E quando ele estava falando, e ele começou a detalhar o que ele fez para mim,
Eu comecei a chorar. E ele era um dos detentos que havia se convertido. E a Missão Grão de Mostarda fez uma parceria com a Escola de Pastores, onde eu dava aula, e criou um projeto chamado Bíblia no Cárcere. E eu era o professor de teologia deles. Isso reduzia a pena. E a primeira vez que eu entrei lá, eu entreguei a alma para Cristo. E aí a gente já estava se reunindo numa sala de 4 metros quadrados, sem janela, sem nada, com uma porta de ferro de 10 centímetros. Mas foi um tempo muito precioso. E eu comecei a chorar. Ele falou: por que o senhor está chorando? Eu falei: ou você é um grande mentiroso, talvez o maior de todos os mentirosos, ou eu não tenho a menor noção do poder do Evangelho. Porque não bate, rapaz, não tem como, não dá para acreditar que o que você está falando para mim você fez. Olhando para você não dá, não bate, é difícil de acreditar. Porque ele entregou a vida para Jesus e se converteu de verdade. E ele agora fazia coisas que mostrava para todo mundo lá dentro que ele estava arrependido de verdade. E essa mudança radical, ela é tão significativa que a vida pregressa já não tem mais sentido. Não tem mais sentido, não dá, você não acredita nisso. Você está diante de um marginal que cometeu as piores atrocidades do mundo. Não tem lógica isso. Não tem lógica. É isso, irmãos. É isso. Centralidade da palavra, poder do Evangelho. Então, o arrependimento é essa sinceridade de mudança, de desejo, de caminhar de uma forma diferente. E a fé, a gente conhece a definição de fé, que é a definição de Hebreus, né? A fé que a gente tem aí no slide deixa eu só virar o meu aqui, que está tudo bagunçado aqui, né? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O autor de Hebreus é fantástico com relação a isso. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, muito interessante. Vocês sabem o que está no capítulo 11 de Hebreus? Sabem o que está no capítulo 11 de Hebreus? Comumente a gente chama de um capítulo dos heróis da fé. O autor de Hebreus abre esse capítulo com essa definição de fé. E aí ele começa dizendo: pela fé aconteceu isso, pela fé aconteceu aquilo, pela fé muitas mães tiveram os seus filhos mortos, esposas dos maridos foram esquartejados, foram cerrados ao meio, queimados, está implícito, né? Queimados, né? Moraram em caverna, perderam a cidadania, viveram no ostracismo, passaram necessidade, frio, fome. E aí ele termina o texto dizendo: pessoas das quais o mundo não era digno. Não era digno. Por que eu estou falando isso? Porque essa não é uma definição teológica de fé. Essa é uma definição soteriológica de fé, uma definição de salvação. De salvação. Essa não é uma definição teológica de fé, ela só se aplica ao capítulo 11 e às características das pessoas que estavam vivendo a história do capítulo 11. E essa é uma fé que realmente, irmãos, tem razão de existir na pessoa, porque ela é uma fé centrada na inteligência, nas emoções e na vontade. As pessoas que viveram essa fé, elas sabiam por que estavam acreditando. Sabiam por que estavam pagando aquele preço. Amavam os seus próprios inimigos. E desejaram ardentemente entregar a vida para Jesus da forma como eles entregaram. Essa fé é que deve nortear e sustentar a nossa vida. Então, o que você tem? Fé, arrependimento, que gera conversão, que é resultado da pregação do Evangelho centrado na palavra de Deus. Quando isso acontece, a gente tem um resultado belíssimo na igreja. Quando a igreja ela existe
na sua constituição física, na sua membresia, como sendo resultado de conversão, arrependimento e fé, conversão, não, que advém da pregação da palavra. A gente tem uma igreja com essas características aí: santidade, comunhão e perseverança. Veja que o texto fala para a gente disso. Eles viviam em união, eles perseveravam, eles viviam de forma santa, porque estavam se afastando de uma geração perversa. Não se comunicavam com o pecado. Apenas uma igreja que é resultado de pregação centrada na palavra de Deus possui essa característica: santidade, comunhão, perseverança. E uma igreja com essa característica, irmãos, é uma igreja que cresce. Uma igreja que cresce. O texto fala que aproximadamente 3.000 pessoas começaram a se reunir com os discípulos. Se você continuar lendo um pouco mais na frente, você vai ver que mais 2.000 pessoas chegaram. Então a gente tem 5.000. A igreja de Jerusalém começou com 5.000 pessoas, em tempo recorde de crescimento de igreja. Nenhuma igreja cresceu estatisticamente tão rápido quanto a igreja de Jerusalém, nem a Universal do Reino de Deus, que em 20 anos alcançou proporções absolutamente fantásticas no seu crescimento populacional, gerando inclusive pesquisa na sociologia. A Igreja Universal do Reino de Deus, em 25 anos, percentualmente, cresceu mais do que toda a igreja evangélica brasileira em 2.000 anos. Brasileira? Não, mundial. A igreja mundial, porque o Brasil não existia, né, dessa forma, né? Então, o que ocorre, na verdade, irmãos? A igreja cresce. Quando ela está centrada na palavra, ela possui comunhão, santidade e perseverança. Mas deixe-me falar uma coisa para a gente concluir. O crescimento numérico da igreja é uma atividade do Espírito Santo, que resulta de uma evangelização centrada na palavra de Deus, em um ambiente onde há santidade, comunhão e perseverança. Deus dá crescimento à igreja quando esta pratica ações que geram crescimento. A nossa igreja, irmãos, chegou onde chegou a partir daí. Do nada. Apenas um terreno. Só um terreno. E algumas pessoas cultuando. Se os irmãos forem observar o site, batistadocentenario.com, lá você tem mais fotos, inclusive a foto do lançamento da pedra fundamental. E hoje nós temos o que temos e estamos fazendo o que estamos fazendo. Mesmo nesse tempo. Mesmo nesse tempo. Cuidando de gente, alimentando gente, levando gente para o hospital, visitando enfermos, fazendo sepultamento, fazendo fisioterapia, curso de mecânica e mais um monte de coisa que eu já me esqueci aqui agora. Juventude voltou, as crianças estão aí trabalhando. Começou assim. Começou assim. Eu conheci esse homem aos 12 anos de idade. Quando esse homem falava, a gente abaixava a cabeça. O pastor Valdir falou, era a boca de Deus falando, a gente abaixava a cabeça. Pela graça de Deus, o trabalho desse homem, não apenas aqui, mas em muitos lugares, alcançou proporções belíssimas. Porque esse homem evangelizava usando a palavra de Deus. Usando a palavra de Deus. Se nós, irmãos, olharmos para a palavra de Deus, pregarmos a palavra de Deus, nós também seremos uma igreja segundo o coração de Deus. Seremos uma igreja centrada em comunhão, perseverança, santidade. Uma igreja forte. Muito forte.
Muito forte. Então pregue a palavra, irmãos. Evangelize. Mas sempre firmado na palavra de Deus. Amém? Pastor Roberto, Deus abençoe sua vida.